Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita cristão, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, nos guarde e nos envolva em sua paz. Ao tempo de Jesus, a Galileia era uma região calma e serena. Talvez por causa do lago de Genezaré, também chamado Lago do Tiberíades, ou Mar da Galileia. Em torno daquele lago ergueram-se muitas cidades, entre elas Cafarnaum. Cafarnaum era conhecida em toda Israel por causa dos seus pescadores, os homens e as mulheres do povo que ali residiam. E ali morava um homem extraordinário chamado Simão Pedro, o apóstolo de Jesus, aquele que abrira as portas do seu lar para receber o Mestre por excelência. Por diversas vezes, Jesus escolheu a casa de Simão a fim de poder buscar o refrigério, atender os necessitados, trazer as suas lições de amor. A notícia já havia corrido de boca a ouvido. Todos falavam a respeito do grande Messias que havia chegado à terra. Ele devolvia a vista aos cegos, fazia andar os paralíticos, limpava os leprosos. E naquela tarde, mês de Nisan, mês de março e abril no calendário ocidental, a multidão estava em volta do casebre de Simão. E lá dentro, na pequena saleta, estava Jesus. O mestre atendia um a um e transformava lágrimas em sorrisos. Trazia bom ânimo àqueles que estavam desesperançados. E o apóstolo mais velho, Simão Pedro, recostado na porta de entrada do seu lar, vendo Jesus realizar aquelas maravilhas, reflexionava consigo mesmo: como sou feliz. Jesus escolheu a minha casa para realizar todas essas curas. E Simão Pedro pôde acompanhar de perto, naquela tarde, todos aqueles acontecimentos. A noite caiu e do lado de fora a multidão ainda se avolumava. Simão percebeu que a face de Jesus estava um tanto quanto cansada. Ele já havia atendido dezenas de pessoas, e por mais que atendesse, a multidão em freme aumentava cada vez mais. Como um tresloucado, Simão saiu do lado de fora, no largo alpendre que circundava o casebre, e começou a gritar: o atendimento está encerrado. Hoje o meu mestre não atende a mais ninguém. E a multidão foi se dispersando, pouco a pouco. Quando já não havia mais ninguém na praia, Simão tomou dos braços de Jesus e o convidou para que pudesse andar junto à praia, no mar da Galileia, a fim de que na natureza ele pudesse recompor as suas energias. Pés descalços, o mestre, juntamente com Simão, andavam na areia, enquanto o mar lambia os seus pés. Um profundo silêncio se fazia entre os dois, quando um pouco à frente, eles encontraram uma tamareira, que era uma árvore típica daquela região. As raízes saíam para fora, como a formar um banco, convidando Jesus e Simão para se assentarem. O mestre assentou na raiz e Simão, como um bom apóstolo, assentou aos seus pés. Colocou a cabeça no colo de Jesus e juntos eles puderam ver a beleza da natureza.
A lua prateada e as estrelas, que aplacavam a escuridão da noite, refletiam nas águas calmas do lago, e parecia que Jesus comunicava-se com o Pai através de uma oração. Quando Simão Pedro ergueu os olhos e quando fixou a face de Jesus, percebeu que ele estava chorando. As lágrimas escorriam pela face do mestre, e Simão, assustado, levantou-se e perguntou: Senhor, tu estás chorando? O silêncio foi a resposta. E Simão então continuou: tu deves estar chorando de felicidade. Tu deves estar chorando de alegria por todas as benesses que trouxera àqueles que necessitavam. Eu quero te dizer, Senhor, que assim como tu, eu também estou feliz. Jesus ergueu os olhos e com a voz doce e calma, disse então ao seu apóstolo: Simão, eu choro, mas não é de alegria. Compadecido estou daqueles que ainda não entenderam a minha mensagem. Simão ficou assustado e disse: mas não pode ser, Senhor. Hoje eu vi sair da minha casa mães que estavam desesperadas e que agora encontram-se felizes por ver seus filhos saudáveis. Vi homens e mulheres serem atendidos pela tua misericórdia. Por que estás compadecido? Jesus, fixando o olhar nos olhos de Simão, continuou a dizer: compadecido estou, porque nem tu e nem eles ainda entenderam a minha mensagem. Enquanto Jesus encontrava-se na praia com Simão, bem distante dali, na cidade, numa taberna, estava um homem com seus amigos. Ele encontrava-se assentado no banco tosco de madeira, bebendo vinho. Natanael ben Elias, já um tanto quanto embriagado, sorria e comemorava com seus companheiros. Quando um deles disse: Natanael, conte-nos a sua história. Nós só creremos se escutarmos da sua boca o que lhe aconteceu. Naquele instante, Natanael levantou-se, cambaleando, subiu em cima do banco tosco de madeira, como se ali fosse o seu púlpito, e começou a falar: todos vocês me conhecem aqui na cidade. Desde há muito, a paralisia tomou conta do meu ser. No dia que eu acordei pela manhã e as minhas pernas estavam enrijecidas, e eu recebi o terrível diagnóstico do sacerdote de que nunca mais voltaria a andar, a vida não tinha qualquer sentido para mim. Eu aguardava a morte chegar, dependendo de tudo e de todos, até que hoje pela manhã, alguns companheiros chegaram em minha casa e disseram: Natanael, tu sabes a respeito desse tal Nazareno, que todos dizem ser o Messias? Ele está realizando maravilhas, não só aqui em Cafarnaum, como por onde passa. Não queres ir até ele? E uma esperança brotou dentro do meu coração. Eu então disse aos meus amigos: levem-me, eu quero encontrar com Jesus. Eles carregaram a minha esteira, e quando nós chegamos na praia, na casa de Simão Pedro, os meus olhos puderam ver uma grande multidão que se acotovelava para falar com o Rabi. Jamais eu conseguiria passar no meio do povo para falar com ele. Os meus amigos pediam licença, mas quem daria? Todos eles também tinham necessidades como a minha. E quando eu já estava perdendo as esperanças novamente,
Um deles me disse: Natanael, não fiques triste. Nós vamos conseguir te levar até Jesus. Veja, a casa de Simão Pedro, construída de pedras, tem uma escada ao lado que leva ao terraço. No terraço há uma abertura no teto, uma claraboia, onde entra o sol, a luz do luar. Nós te desceremos pelo telhado da casa, custe o que custar, para que tu possas falar com Jesus de Nazaré. Eles contornaram a multidão, todos puderam visualizar a dificuldade que tiveram para me subir até o segundo piso. Quando lá chegaram, amarraram a minha esteira em pedaços de cordas e começaram a descer na saleta da casa de Simão Pedro. Algo envolvia o meu coração, eu não sabia dizer o que era. E quando a certa altura, os meus olhos se cruzaram com os olhos do Rabi, aos olhos de Jesus. Aqueles que os viram jamais foram os mesmos. Amaram-no ou detestaram-no, mas não ficaram indiferentes à sua presença. Eu olhei para Jesus e a voz tronituante do mestre se fez escutar dentro da sala: Natanael ben Elias, que tu queres de mim? Eu olhei assustado e perguntei: mas tu me conheces, Senhor? Meus amigos depositaram a minha esteira no chão e Jesus então me disse: Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor e conheço a todas as minhas ovelhas. Eu já te esperava, Natanael, desde há muito. O que tu queres de mim? As minhas pernas de volta, Senhor. Eu desejo voltar a andar. Os teus pecados estão perdoados, disse o mestre por excelência. Naquele instante, contava Natanael, um grande murmúrio se fez no meio da sala. Eram os doutores da lei, os fariseus, saduceus, os escribas, que ali se encontravam e perguntavam: mas quem é esse homem para perdoar pecados de alguém? E Jesus, escutando, olhou para eles e disse: que é mais fácil? Dizer a esse homem que os seus pecados estão perdoados, ou dizer a ele: levanta-te e anda? E quando Jesus dirigiu-se a mim, ordenando que eu pudesse levantar e andar, como se uma catapulta fosse colocada em minhas costas, eu ergui-me do chão, as minhas pernas que estavam enrijecidas se esticaram, e como uma criança que aprende a andar, eu comecei a dar os primeiros passos. A alegria invadiu meu coração e Jesus, olhando para mim com ternura, então me disse: agora, Natanael, pega a tua cama e volta para a tua casa. Pega a tua cama e volta para a tua casa. E aqui sou eu, meus amigos, bebemorando com vocês. A vida é muito curta, vamos aproveitá-la, vamos beber, porque a noite é de festa e de alegria. E cambaleando, Natanael desceu do banco, pediu mais um gole de vinho. A música sensual, as mulheres seminuas na oferta máxima do prazer, enquanto Jesus estava na praia, acompanhado de Simão Pedro. Simão, que voltou a sentar-se nos pés do mestre, ele meditava qual era a mensagem que nem ele e nem a humanidade havia compreendido. E não suportando a dúvida, ele levanta-se e diz: mas Senhor, se eu não entendo a mensagem, então me explica. Por que é que tu estás compadecido de toda a humanidade? Porque tu não estás feliz? Simão,
a felicidade não é deste mundo. Eu te digo que neste exato momento, Natanael ben Elias encontra-se numa taberna com seus amigos, bebendo vinho, na oferta máxima do prazer. Eu te digo que eu curei a sua paralisia, que estava por fora, mas ele ainda não conseguiu curar a paralisia que está dentro do seu coração. Simão Pedro começou a chorar, assentou-se novamente ao lado de Jesus e o profundo silêncio se fez entre eles. Todos nós, indistintamente, que vivemos na terra, passamos por sofrimentos, por aflições, por dores, muitas vezes por doenças e enfermidades. No mundo de provas e expiações, todos nós somos convidados a despertar na nossa intimidade as potencialidades do nosso ser. E muitas vezes o nosso Pai utiliza-se da doença e da enfermidade para fazer o convite à renovação. Todos nós, conforme nos ensina Joana de Ângeles, somos semeadores da vida. Hoje nós estamos recolhendo os frutos que semeamos no passado. Como amanhã recolheremos os frutos que estamos colhendo hoje. Ao passar pelas experiências dolorosas da vida, podemos encontrar as causas. Muitas vezes as encontramos nessa existência, outras vezes não conseguimos encontrar. Alguém, por exemplo, que se utilizou do cigarro e desenvolve um câncer de pulmão ao longo da sua existência, nós temos aí a consequência de uma causa perfeitamente conhecida. Alguém que utilizou-se da bebida alcoólica e desenvolveu uma cirrose do sexo corrompido e desenvolveu uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS, por exemplo, nós temos uma consequência de uma causa perfeitamente reconhecível. Mas quando, por exemplo, alguém nasce cego, mudo, surdo, paralítico, tetraplégico, alguém que desenvolve doenças degenerativas como o mal de Parkinson, Alzheimer e tantos outros, onde está a causa? Muitas vezes não as encontramos nesta vida, mas como Deus é misericordioso, justo e bom, e nós que somos reencarnacionistas, vamos compreender que são frutos de um passado distante, que hoje estamos recolhendo da árvore da vida. Por que é que nós adoecemos? É um grande questionamento que trazemos no interior do nosso coração. E Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado Saúde, vai nos explicar por que isso acontece na nossa existência. E de uma forma muito didática, ele vai nos explicar que todas as vezes que nós nos afastamos da lei divina, que nós cometemos um erro, um delito, desenvolvemos vícios e imperfeições, nós encharcamos o nosso perispírito com vibrações negativas. Para tornar mais didático ainda, podemos dar um exemplo e as donas de casa vão entender perfeitamente o que vamos dizer. Nós temos um prato sujo e temos a esponja. Quando a esponja passa na louça, ela absorve toda a sujeira, limpa o prato. E agora a esponja que fica suja, ela precisa ser levada à água para poder limpá-la. A água, a representação, no dizer bíblico da reencarnação, nós vamos entender
que nós então absorvemos as energias negativas, também positivas, pelo perispírito, que é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Quando desencarnamos, nós levamos conosco essas experiências, e ao nos reencarnarmos novamente, quando o nosso espírito é ligado ao óvulo, fecundado pelo espermatozoide, tornando-se ovo, o espírito vai transferir mente a mente ao corpo informação, aquelas informações que traz do seu perispírito. E é daí que muitas vezes vão aparecer as doenças congênitas, que nós já trazemos conosco desde o dia do nosso nascimento. A vida é muito sábia, Deus é perfeito e nos dá as possibilidades de trabalharmos com o nosso livre-arbítrio para fazermos as melhores escolhas. Mas ao utilizarmos mal dessa liberdade, temos que assumir também as responsabilidades. No campo da saúde e doença, nós temos muito que avançar. Embora a tecnologia, a ciência médica tenha alargado a vida humana, nós precisamos ainda compreender de uma forma muito mais contundente essa proposta da vida. Porque muitas pessoas acham que ter saúde é ter ausência de doenças. E a Organização Mundial de Saúde já estabeleceu que saúde não é ausência de doenças. Saúde é o bem-estar físico, moral e espiritual da criatura humana. Há pessoas que estão aparentemente doentes e perfeitamente saudáveis, como pessoas aparentemente saudáveis, mas profundamente doentes. Nós tivemos ocasião de conhecer nessa existência um homem extraordinário, espírita, já desencarnado, chamado Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça nasceu na cidade de Tuiutaba e ele era tetraplégico e cego das duas vistas. Viajando pelo mundo, com o microfone dependurado sobre a sua boca, ele falava a respeito de Jesus. Desde a sua adolescência, quando foi vitimado pela doença e recebeu o diagnóstico de que nunca mais voltaria a andar, ele procurou diversos recursos, tanto médicos quanto espirituais, para o seu tratamento. Foi aos maiores especialistas da época, com a ajuda de amigos, já que não tinham condições financeiras para isso. Até que um dia, eliminando sangue pelos poros, recebeu o comunicado de um dos médicos de que ele se estava despedindo-se da terra. Jerônimo era muito amigo de Chico Xavier, que à época já morava em Uberaba, e ele pediu aos amigos para levá-lo até Uberaba. Naquela época, as viagens muito difíceis. Foi contratado um jato particular para poder levá-lo. Ele ficava sobre uma cama recurvada de ferro que foi construída especialmente para ele. Daí nós percebemos a dificuldade para a locomoção e ele chegou até Uberaba. Chico Xavier não estava no centro espírita, estava em atividades assistenciais. E ele ficou do lado de fora aguardando com os amigos. Quando o Chico chegou, Jerônimo estava todo vermelho, porque pelos poros minava o sangue. E ele aproximou-se de Jerônimo com um sorriso e disse: "Vamos todos beijar Jerônimo. Ele está parecendo uma rosa a despetalar." Chico foi o primeiro a beijar a sua testa e depois os demais que estavam ali reunidos, como se estivessem transferindo energias através do passe. Quando eles terminaram, Chico Xavier aproximou-se de Jerônimo e lhe disse: "Jerônimo, você está com uma doença terrível." E Jerônimo então disse: "Eu sei, Chico, eu estou morrendo." E Chico disse para ele: "Você tem a doença do coitadinho. E essa doença é terrível, meu amigo. Ela está te matando. A cura para essa doença é o trabalho. Vamos trabalhar." E ele, que estava ali para despedir-se de Chico, que estava morrendo, ele faz a palestra da noite.
e a partir daquele dia mudou os seus conceitos de vida. Embora estivesse doente, perfeitamente saudável. E muitas vezes ele brincava com a sua doença, não no sentido pejorativo, mas no sentido de demonstrar às pessoas que é possível viver, embora as dificuldades do caminho. Em Belo Horizonte, quando ele esteve no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, grupo que militamos naquela cidade, recordamos-nos perfeitamente na sua palestra, quando ele disse: pessoas vêm a mim me procurar por causa de unha encravada, mal-estar gástrico, porque se alimentaram em demasia. Será que eles não me veem? E nós não vemos, porque a nossa dor é sempre mais doída. O nosso problema é sempre maior do que o do outro. E ele narrava com bom humor que, certo dia, ele estava em sua cidade, em Tuiutaba, e foi convidado a fazer uma palestra na cidade vizinha. Eles saíram um pouco atrasados para a palestra. E o motorista que dirigia a Kombi, onde era colocada a sua cama, a cama era recurvada, Jerônimo ficava com as pernas abertas, um lençol sobre ele. Ele usava um óculos escuro, embora cego, mas para que a luz não interferisse. Ele então foi levado para a cidade e, como estavam atrasados, o motorista correu um pouco mais a estrada e foram pegos pelo radar da Polícia Federal. A polícia veio atrás da Kombi fazendo sinal para o motorista parar. O motorista já estava tremendo de medo, quando o policial chegou e disse: qual é que é? Você não vê que passou dos limites? A velocidade pedia 60, você me passa a 100 por hora, não está vendo as demarcações do trânsito? E tremendo, o motorista encontrou apenas uma solução e disse: é porque eu estou levando essa pessoa aqui ao hospital. E o policial colocou a cabeça dentro da Kombi, olhou para trás, estava as pernas abertas com o lençol por cima. Ele então disse: vá correndo agora, porque essa mulher vai dar a luz agora mesmo. E lá ia Jerônimo correndo para chegar na sua palestra a tempo. Ele brincava com a sua situação. Dizia que o maior sonho da sua vida era encontrar-se com Roberto Carlos, o rei da música. E com muita dificuldade, alguns amigos compraram um bilhete para ele ir no Credit Car Hall em São Paulo escutar Roberto Carlos. Estava a multidão para escutar o rei, quando no meio do show, no palco, Roberto viu aquele homem na cama, recurvado, e no intervalo ele quis saber de quem se tratava. Alguém informou que era Jerônimo Mendonça, chamado Gigante Deitado, e Roberto quis recebê-lo no seu camarim, que para Jerônimo foi uma grande honra. Ele foi levado para o camarim do Roberto, logo depois do show, conversaram bastante. Quando estava se despedindo, Jerônimo disse: Roberto, você deve ter muita inveja de mim. Roberto olhou para ele, aquele homem pobre, tetraplégico, cego das duas vistas, e disse: é mesmo, Jerônimo? Você acha que eu tenho inveja de você? Por quê? Porque você é cantor, é famoso, é aplaudido, mas sou eu que saio carregado do seu show. Era o modo que ele lidava com a situação. Era perfeitamente saudável. Um homem que soube passar pela experiência da sua vida expiatória, porque ele vem de todo um processo de vidas passadas, demarcadas pelo poder mal utilizado, pela riqueza utilizada de forma indevida, e agora reencarna-se naquela situação para encontrar a sua plenitude. Hoje, um grande trabalhador no mundo espiritual, do nosso movimento espírita, colaborando na divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela nos convida a fazer essa movimentação, encontrar a cura real, que não é a cura externa, é a cura interna, aquela que vem de dentro para fora. Porque se nós curamos o nosso externo, aparentemente estamos saudáveis, mas no interior está a causa da doença, que não foi erradicada, e mais cedo ou mais tarde ela poderá voltar. Daí a doutrina espírita não tratar dos efeitos,
mas erradicar as causas, encontrando aquelas respostas que nós tanto buscamos no nosso dia a dia. Porque a doença, ela sempre quer nos trazer uma mensagem. Se nós não decodificamos aquela mensagem, muitas vezes ela persiste, para que nós possamos então abrir a nossa mente e o nosso coração, encontrando a nossa verdadeira cura. Allan Kardec, sob orientação do Espírito de Verdade, no livro Céu e Inferno, que é a quarta obra da codificação, vai nos dizer que para nós encontrarmos a cura, quando ele faz a análise dos milagres de Jesus e também fala a respeito das comunicações dos espíritos doentes, de que é necessário nós desenvolvermos 3 pontos básicos na nossa existência. O primeiro deles é a fé. A fé é a mola propulsora da nossa vida. A fé, conforme nos ensina Jesus, é capaz de transportar montanhas. Aquele que a tiver do tamanho de um grão de mostarda. E no transcorrer do seu evangelho, a todos os instantes, Jesus nos convoca a desenvolvermos essa potencialidade dentro do nosso coração. A fé não é um artigo religioso, já é um ponto discutido no meio acadêmico, no meio científico. O doutor Deepak Chopra, parapsicólogo indiano, agora radicado nos Estados Unidos, ele apresentou para a humanidade 4 tipos de fés. E a primeira delas, trazida pelo doutor Deepak Chopra, é uma fé pouco discutida, mas importantíssima, que é a fé em si mesmo. Quem não acredita em si, não acredita em mais ninguém. É preciso nós acreditarmos nas nossas potencialidades para sairmos daquela condição e passarmos a outra. Muitas vezes nós vamos ao médico com uma enfermidade qualquer, fazemos os exames. Quando ele nos dá o diagnóstico, nós dizemos assim: mas doutor, eu vou morrer com essa doença. E vai mesmo, não vai se curar, porque já projetou na sua mente o que vai lhe acontecer. É preciso que nós encontremos dentro do nosso coração as forças para poder lidar bem com a experiência. Não é lutar contra a doença, mas é trabalhar em favor da vida. Porque todas as vezes que nós estamos contra, nós nos armamos. Quando nós estamos a favor, nós amamos. Então é preciso estar a favor da vida, a fim de que ela fique em nossa existência da forma que vivamos saudáveis, da melhor forma possível. Mas o Dr. Deepak Chopra também nos fala de 2 outras fés muito importantes, que é a fé no médico e a fé no tratamento que nós estamos realizando. Nós, os brasileiros, somos muito curiosos. Nós vamos ao médico, ele passa uma bateria de exames, nos dá o diagnóstico, passa o medicamento. Nós vamos para casa, compramos os medicamentos, começamos a tomar. E daí a 1 semana, se o remédio, na nossa concepção, não fez efeito algum, aquele médico não serve. Ele errou no diagnóstico, ele não sabe o que faz. E nós procuramos um segundo médico para fazer a sua avaliação. O segundo médico, ele modifica toda a medicação que foi prescrita, passa novas e nós começamos a tomar. Daí 1 semana, não faz efeito algum. E nós procuramos um terceiro. E daí a pouco nós dizemos assim: já fui a todos os médicos do mundo, nenhum deles resolveu o meu problema. E nem vai resolver, porque nenhum médico resolve o problema de ninguém. O médico nos dá diretrizes, ele nos auxilia para que nós possamos encontrar a nossa própria cura. Outras vezes nós vamos ao médico, ele passa o medicamento para uma determinada doença, nós chegamos em casa com a receita, mostramos um outro familiar que já teve a doença, ele pega a receita e diz assim: esse remédio não serve para nada, é igual água, tomei, para mim não serviu nada. E nós nem compramos o remédio, porque o familiar é que é o nosso médico, é ele que vai estabelecer o que é bom para nós.
Outras vezes as pessoas dizem assim: toma tal remédio, foi ótimo para mim, vai ser para você também. E cada medicamento age no nosso organismo de forma diferente. Muitas vezes nós procuramos a homeopatia para os tratamentos das nossas enfermidades. E a homeopatia, assim como a doutrina espírita, ela faz um trabalho interno e não externo. A pessoa começa a tomar o medicamento e algumas vezes, ao invés da doença melhorar, ela piora, porque está colocando para fora os conflitos. E a pessoa ela fica desesperada, porque o médico errou. Ele passou o medicamento a mais ou a menos e para de tomar o remédio. Ao invés de procurar o médico esclarecendo o que está acontecendo, para que ele aumente, retire a dose, dê uma dose única, é o médico quem nos dá o tratamento. Daí a importância de nós termos a fé no tratamento e no médico que nós procuramos, para estabelecermos então o elan com ele, a fim de podermos encontrar a nossa cura. E a quarta fé, trazida pelo eminente pesquisador, é a fé num poder superior, que ele não chama fé em Deus, porque é arreligioso, ele não tem vinculação com nenhuma religião, mas ele nos traz a necessidade de nós crermos em algo a mais, que controla a nossa vida e que pode nos trazer a verdadeira cura. A fé é um dos pontos essenciais, mas também o merecimento. É preciso nós fazermos por merecer a cura. Muitas vezes nós dizemos assim quando acontece uma coisa muito boa na nossa vida: ah, eu não mereço, Deus é muito bom comigo, Deus é misericordioso, eu não mereço isso que está acontecendo. Muitas vezes até com uma falsa humildade. Outras vezes acontece uma coisa ruim, nós levamos a mão na cabeça e dizemos: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não mereço isso. Trabalhador da casa espírita, frequento, sou tarefeiro, as coisas vão piorando cada vez mais para mim, eu não mereço, Senhor. Então Deus não sabe o que faz, nós precisamos ensinar para Ele. Porque se Ele dá para uma pessoa que não merece coisas boas e ruins, Ele não é Pai, Ele não é perfeito, Ele não é soberanamente justo e bom. Não é por outro motivo que Jesus nos ensinou que Deus nos dá segundo as nossas obras. Nós recebemos exatamente aquilo que merecemos. E muitos dirão assim: mas isso é orgulho, dizer que uma coisa boa te aconteceu e que você está merecendo. É bom senso. Se nós ficarmos orgulhosos de um acontecimento bom na nossa vida, é preciso reavaliar. É preciso nós trabalharmos para que aconteçam coisas melhores ainda, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho. O merecimento é algo que precisa ser trabalhado também para nós encontrarmos a cura. E o terceiro item, a vontade. É preciso ter vontade. Muitos dirão: mas sem alguém que não tem vontade de se curar? Muitas pessoas inconscientemente adoram estar doentes. Porque aqui no Brasil, quem está doente não precisa trabalhar, tem quem trabalha para ele. Não precisa amar ninguém, tem que ser amado, paparicado, atendido pelo outro. Então a pessoa ela cria mentalmente a predisposição para estar doente, para chamar a atenção das pessoas, para ser amado pelos seus familiares. É um conflito. Ela acredita que somente assim vai ser amada por aqueles que estão ao seu lado. A vontade é também uma mola propulsora que nos faz soerguer e prosseguir. O doutor cancerologista americano, ele tem a ocasião de fazer um estudo muito aprofundado a respeito da vontade dos seus pacientes. Ele vai escrever uma obra contando a respeito dos seus pacientes, aquelas experiências dentro do seu consultório, quando ele vai demonstrar a importância da vontade. O Dr. Bernie Siegel, um dos maiores cancerologistas americanos da atualidade. Ele narra que alguns pacientes foram muito curiosos quando chegaram no seu consultório.
Havia um senhor que chegou para ele, narrou toda a sua experiência, dores atrozes que ele sentia por todo o corpo. E à medida que o paciente, ele falava com o médico a respeito das suas necessidades, o doutor Siegel percebeu que se tratava de um caso muito grave pela experiência que tinha. Mas é lógico que não iria dizer nada ao seu paciente antes dos exames. Prescreveu os exames e o paciente daí a 10 dias, 15 dias depois, voltou ao consultório. Quando o paciente entregou para o médico o resultado, o Dr. Bannisig olhou e teve um choque. E não escondeu do paciente a sua surpresa. O paciente não disse: pode falar, doutor, é muito grave, não é? Eu estou preparado. E o cancerologista disse: sim, é muito grave. Pois então diga: o senhor não tem nada. O senhor não tem absolutamente nada. O homem se levantou, com o dedo em riste, colocou no nariz do Dr. Bannisig e lhe disse: o senhor me faz gastar uma fortuna com esses exames e agora vem me dizer que não tenho nada? Queria ter alguma coisa. Porque quando nós vamos ao médico, ele nos examina e diz assim: não tem nada. Tem gente que sai frustrado do consultório, porque o médico errou, tem que ter alguma coisa. E vai procurar alguém que até encontre alguma coisa em nós. Uma paciente do Dr. Bannisig ia 2 vezes ao ano fazer todo o check-up. E quando ela buscava o resultado e não tinha nada, ela dizia: eu tenho certeza, doutor, que eu tenho um câncer. Eu tenho certeza. E ele diz: mas não tem, aqui estão os resultados. Os resultados não mentem, a senhora não precisa vir 2 vezes ao ano, 1 vez por ano, fazer um check-up, na sua idade já está de bom tamanho. Mas ela não, ela ia de 2 vezes ao ano, durante 10 anos, 10 anos, 2 vezes ao ano. Até que depois de 10 anos, ela chegou e ao receber o resultado, ele disse: os exames constatam um câncer de mama. Eu não te disse? Tem 10 anos que eu estou falando com o senhor que estou com câncer. O senhor não acredita? E ele teve que ser muito sincero com a sua paciente. Ele disse: a senhora não tinha câncer. A senhora fez um câncer com a sua mente. E lamentavelmente, ela veio a desencarnar logo depois, porque o câncer se transformou em metástase. Era a mente doentia que não conseguiu lidar com a sua experiência. Mas se existem esses pacientes que além da enfermidade são também doentes internos, que precisam se curar mentalmente, espiritualmente, nós temos aqueles extraordinários. O Dr. Bannisig conta um paciente que chegou já em estado terminal. Havia procurado diversos médicos, trazia os exames já prontos, o câncer devastador. E quando o Dr. Bannisig pegou os resultados, não sabia como é que aquele homem ainda estava vivo. E então o paciente disse: eu estou aqui porque o Senhor é o melhor do mundo. Eu tenho muito dinheiro e podemos fazer qualquer tipo de tratamento. Eu gostaria de saber o que o senhor pode fazer por mim. O Dr. Bannisig abaixou os olhos e disse: lamento te informar, nós somos médicos, não somos deuses. Não há nada que se possa fazer pelo Senhor. O Senhor já está num estágio muito avançado. E ele disse: mas eu gostaria que você me desse probabilidades, números, a fim de que eu pudesse fazer, se fosse o caso, o meu tratamento. Siegel pensou, não havia números para o paciente. E ele disse: eu poderia te informar que seria um caso em 1 milhão de pessoas. Ele levantou-se com lágrimas nos olhos, disse: comece agora o meu tratamento, porque eu vou ser 1 em 1 milhão. E ele teve uma grande sobrevida, porque era a vontade de se melhorar, a vontade de sair daquela condição. Quando nós aliamos esse tríplice aspecto, fé, merecimento e vontade, nós trabalhamos com o nosso interior, com a nossa mente, com o nosso psiquismo e lidamos muito melhor com a enfermidade, que muitas vezes não vai desaparecer. Muitas vezes nós somos convidados a passar por aquela experiência como uma bênção, como uma oportunidade de engrandecimento, mas nós vamos lidar com ela de forma diferente. E a dor
vai ficar menos doída. A dor, ela vai diminuir na nossa vida e nós viveremos de forma saudável dentro da sociedade. Para nós finalizarmos o encontro dessa noite, nós gostaríamos de narrar uma cura real, que não está no Evangelho. Porque no Evangelho de Mateus, Lucas, João e Marcos, nós vamos encontrar 27 curas que foram realizadas por Jesus, relatadas por eles durante a permanência do Mestre aqui na Terra. Mas os benfeitores espirituais, alargando a visão do Evangelho, vão nos narrar outras. E o Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Valdo Franco, vai nos contar essa cura real. Ela narra, a historiadora baiana, que num grande jardim estavam duas mulheres conversando, Lavínia e Miriam. Miriam era romana, adoradora dos deuses. Lavínia era judia. As duas conversavam e Miriam falava a respeito dos seguidores de Jesus. Eles são pessoas desocupadas, que não trabalham, que não pagam impostos, que vivem pelas suas, convidando o povo a se erguer contra o Império Romano. Lavínia disse à companheira: você está equivocada. Os seguidores de Jesus são homens dignos, honestos, que pagam os impostos e que levam a mensagem de libertação aos corações. E à medida que Lavínia falava, Miriam então ficou assustada e disse: mas você conhece esses homens? Você parece que conheceu Jesus pelo modo que fala? E Lavínia então disse: eu conheci Jesus de Nazaré. E quando você o conheceu, você era? Sim. Quando eu conheci, eu era paralítica. Foi por isso que eu o procurei. Você quer saber da minha história? Eu acordei pela manhã em um dia na minha casa. Era muito jovem, tocadora de cítara. Estava me preparando para participar de uma competição em Cesareia de Filipe, a cidade onde morava. Quando então eu fui me levantar e não consegui me mover. Desesperada, eu chamei pelos meus irmãos, pela minha mãe. Eles chamaram o médico local e o terrível diagnóstico: paralisia. Eu esperava os dias passarem, a melancolia invadiu meu coração. Até que um dia alguém me falou de Jesus. E eu tive vontade imensa de procurá-lo, porque afinal de contas, quem sabe, ele não me traria o que eu mais desejava, as minhas pernas de volta. Os meus irmãos me levaram até ele, na cidade de Cafarnaum. Quando lá chegamos, a multidão estava na porta da casa de Simão Pedro. Os meus irmãos conseguiram atravessar. E quando chegaram na saleta, alguém que estava sentado me deu o lugar. Meu irmão me colocou assentada, eu olhei para Jesus e algo envolveu meu coração. O mestre aproximou-se de mim e perguntou: Miriam, Lavínia, que tu queres de mim? Eu então disse: as minhas pernas de volta, Senhor. Eu te darei, Lavínia, algo mais importante do que as suas pernas de volta. Virou-se e eu fiquei meditando o que seria mais importante que as minhas pernas de volta. Fechei os olhos e o tempo passou, sem que eu me desse conta. Quando eu abri os olhos, ele já não estava mais na sala. Apenas Simão Pedro e os meus irmãos. E eu perguntei: onde está o seu mestre? Ele se foi. Hoje ele não vai pernoitar na minha casa, disse Simão Pedro. Mas como não? Ele me prometeu me dar algo mais importante que as minhas pernas de volta e vai sem falar comigo. O meu mestre muitas vezes fala coisas que nem nós entendemos, mas se ele te prometeu, ele te dará. Eu olhei para o meu irmão e me disse: tira-me daqui. O ódio cresceu dentro do meu coração. Eu odiei Jesus de Nazaré.
Saí carregada da casa de Simão, voltei para casa, a amargura voltou a envolver-me. O meu instrumento musical já havia sido colocado dentro do móvel, porque nunca mais eu iria tocar. E agora estava mais triste do que nunca. Quando soube, depois, algum tempo, que Jesus foi crucificado. E eu sorri. Era a vingança. De algum modo ele estava pagando o que havia me feito. Mas depois que eu soube que ele foi crucificado, retornou dentre os mortos, uma saudade estranha no meu coração. E eu pedi um dia aos meus irmãos para me levarem a Cafarnaum, para rever aquela praia, o local onde havia conhecido Jesus. Eles me levaram. Quando nós estávamos saindo de casa, eu disse: espere um pouco, tragam para a minha cítara o meu instrumento musical. Fomos para Cafarnaum. Lá chegando, eles me colocaram assentada na praia. Eu vi o mar, as ondas indo e vindo ao sabor do vento. Simão Pedro estava pregando para uma pequenina multidão, homens, mulheres e crianças, e eu comecei a dedilhar, depois de muito tempo, uma canção. Era uma bela melodia que eu havia aprendido. Trauteava também a melodia, quando aquelas pessoas, escutando a minha música, vieram ao meu redor. Assentaram-se no chão. Simão Pedro veio, colocou as mãos fortes no meu ombro. E naquele momento, eu encontrei o que era mais importante que as minhas pernas de volta: a alegria de viver. Somente através da alegria que nós somos verdadeiramente felizes. Aceitar a vida como ela é, obediência, resignação, e trabalhar para sermos melhores. E nunca mais parei de cantar, porque eu compreendi que, embora paralítica, eu pudesse levar alegria àqueles que estavam desesperançados. Lavínia chorava, Miriam olhava para ela com desdém e disse: você crê nesse tal Jesus de Nazaré? Não apenas creio, disse Lavínia, como também o sigo. Eu não acredito. Deixou-a sozinha no jardim e se foi. Quantos ainda não acreditam? Mas Lavínia havia encontrado a sua resposta. Porque o mais importante não é encontrarmos a cura das nossas doenças. O mais importante é mantermos-nos saudáveis diante da vida. Que possamos encontrar a nossa verdadeira cura na nossa existência, vencendo a nós mesmos e despertando no nosso coração a fé, o merecimento e a vontade para sermos verdadeiramente felizes. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em paz, hoje e sempre. Muito obrigado.